Graça e paz, queridos, bênção de Deus sobre a sua vida. Estamos aqui em mais um Princípios do Reino de Deus. O programa Princípios do Reino de Deus, a gente se encontra para falar de questões do dia a dia, questões que nos são caras, que nos são importantes e que refletem um caráter do Reino de Deus. Hoje eu estou em um espaço diferente, justamente para conseguir internet, para estar junto com vocês. Mas eu queria lembrar a vocês o versículo que nos dá norte, nos dá direção para essa conversa aqui, que é Romanos 14, 17. E eu tenho aqui duas versões que eu gosto sempre de compartilhar com vocês. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E na outra versão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que estão aqui. E eu queria agora chamar o nosso entrevistado de hoje, pastor Ari Santos, que vai falar conosco a respeito de família. Graça e paz, pastor Ari. Bênção sobre a sua vida. A paz do Senhor, pastor Ricardo. Uma alegria imensa poder participar dessa live com o senhor, com toda a igreja do senhor aí, com todo esse povo lindo. Estamos aqui na cidade de Mira Estrela, a mais ou menos 600 quilômetros da capital de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. Estamos aqui numa noite gostosa, agradável, calor. Estamos aqui, pastor, à sua disposição. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. É interessante quando o senhor fala que está a 600 quilômetros da capital, porque nós já temos pessoas, inclusive de fora do Brasil, que estão nos assistindo, né? Nós temos aqui uma irmã que vai participar conosco num Princípios do Reino de Deus, Herênia, já está aqui desde o México, está assistindo, participando, né? Honrando com a sua presença. E nós temos alguns outros irmãos que já estão ao vivo, estão conosco, né? Para bater esse papo gostoso. Amém. Pastor, pois não. Conta para nós um pouquinho da sua história, da sua biografia, para que a gente já comece aqui nesse bate-papo gostoso a respeito de princípios do reino de Deus. Amém, pastor. Eu vou dizer assim, que eu me sinto uma manjubinha, né, nesse oceano de tubarões que tiveram aqui nessa live nesses tempos atrás aí, pastor Júnior, o Capelão, e outros tantos que esteve aqui. Então eu estou me sentindo uma manjubinha, mas estamos aqui para dar glória ao Senhor. Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Somos aí de São Paulo, né, moramos aí no bairro do Piquiri, próximo a Lapa, por muitos anos, e aprove Deus nos mandar para essa cidade aqui. Saímos de uma megalópolis, né, uma São Paulo aí com quase 10 milhões de habitantes, e viemos para uma cidade de 3 mil habitantes, uma diferença pequena, né? Uma diferença pequena, pastor. Mas estamos aqui numa cidade tranquila, cidade boa de se morar, o clima bom, é quente, muito quente, mas gostoso de morar aqui. Uma tranquilidade aqui, você pode deixar a chave do carro na porta do carro, ninguém mexe, no contato do carro, ninguém mexe. Bem diferente. Aqui você outra perspectiva de vida, né, pastor? Totalmente, pastor. Aqui você toma leite puro, come verdura fresca. Assim, então, a qualidade de vida aqui é excelente. Lógico que a gente está acostumado com o burburinho, né, o murmurinho da cidade de São Paulo, que ali você sai, se você quer comer uma pizza às 2 horas da manhã, você vai achar uma pizzaria para comer às 2 horas da manhã. Quer comer algo diferente, você vai achar. Em qualquer lugar aí você vai achar. Aqui não, aqui é um lugar simples, né? Então, aqui o povo dorme cedo, mas levanta cedo. Mas é gostoso, é um bom lugar. Assim, a gente ainda está
no ritmo de São Paulo, então a adrenalina ainda está alta, não abaixou ainda, mas está abaixando, estamos conseguindo. Então viemos aí de São Paulo para isso aqui, o senhor nos mandou para cá, e a gente espera aí poder fazer a contento o que Deus, né, colocar nas nossas mãos, vamos fazer com todo o prazer e esperar, né? Sou da formação, eu vim da formação da Igreja Presbiteriana, muitos anos vivi na Igreja Presbiteriana. A minha mãe, ela era presidente da SAF por muitos anos, então a gente acompanhou toda a trajetória, né, na igreja. A minha mãe foi zeladora da Igreja Presbiteriana. Eu casei na Igreja Presbiteriana em 1982, né? E aí fomos conhecendo, a gente vai crescendo, né? E fomos conhecendo outras denominações, aí fomos para a Assembleia de Deus, ficamos lá todo esse tempo, e até hoje estamos aí seguindo o ministério. Hoje estamos aqui na cidade de Mira Estrela, ajudando o pessoal aqui da Igreja, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, né, fazendo aqui o que pode ser feito também para ajudar na cidade, né, para ser pequeno. Tem várias igrejas aqui dentro da cidade. Tenho 2 filhos, a minha filha Camila já mora aqui na cidade, nós viemos para cá. Eu tenho o meu filho Júnior, que mora em São Paulo, né? Ele veio para cá, como aqui é uma cidade pequena, não tem campo de trabalho, então ele voltou para São Paulo. E nós estamos sempre em contato com ele. Ele teve até esses dias com nós aqui, ficou 40 e poucos dias aí, por causa da pandemia, né? Agora, no sábado ele retornou para São Paulo, porque tinha um trabalho para ser feito na empresa. E agora estamos aí, pastor. Esperando aí, esperando para ver o que Deus vai fazer. Pastor, o senhor sabe que a gente conversa a respeito de princípios do reino de Deus. E algo que a gente está conversando aqui, o senhor tinha falado a respeito de ter ido até essa cidade pequenininha, Mira Estrela. Mira Estrela. 600 quilômetros de São Paulo. E na nossa conversa, o senhor trouxe algumas questões que eu acho que são extremamente pertinentes para nós aqui hoje, né? Para esse bate-papo, porque o tema específico desse Princípios do Reino de Deus é Princípios do Reino de Deus nas famílias dos dias atuais. E quando o senhor sai daqui de São Paulo para ir para Mira Estrela, um lugar pequeno, qualidade de vida excelente, acontecem algumas coisas que te levam a permanecer aí em Mira Estrela. Conta para a gente um pouquinho desse testemunho. Pastor, na realidade, a gente vê o quão pequeno nós somos diante de Deus, né? Os nossos pensamentos, a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os mesmos de Deus, né? E nem os nossos caminhos não são, porque a nossa visão ela é muito limitada, ela é muito pequena, a gente não consegue entender o universo de Deus. Então, quando nós viemos para cá, a gente achou que vinha para uma cidade, né, por ser pequena, e talvez se sentiríamos a falta, né, do que é São Paulo e tal. Acho que a gente sente um pouco. Mas quando nós chegamos aqui, nós chegamos no dia 19 de julho de 2019. Pouco tempo depois, isso foi em dezembro, a minha esposa ela fez uma endoscopia, ela já tinha feito várias em São Paulo. E aqui ela fez uma endoscopia e foi diagnosticado que ela estava com câncer no estômago. Isso foi em março, final de março de 2019. E aí ela estava indo para São Paulo, que ela ia visitar o meu filho, porque o meu filho faz aniversário em abril, então ela falou, vou passar uns dias com ele e passo o aniversário com ele. E eu fiquei aqui na cidade. Mas aí, esse resultado nós já tínhamos, ela não sabia ainda. A médica passou para minha filha, e aí ela passou para mim. Então, eu deixei ela ir, né, na viagem tranquila, e depois, posteriormente, contamos para ela em São Paulo.
Ela ficou bem abatida, né? Abalada. Quando se fala em câncer, né, pastor, não tem aquele que não, né, que não vai sentir, né? Não vai ver o chão se abrir. E aí foi feito todos os exames. Quando falamos para ela, ela voltou em maio para cá. Quando foi no mês de julho, dia 29 de julho de 2019, ela fez a cirurgia e arrancou todo o estômago. E quando o médico disse para nós que ela teria que retirar todo o estômago, para nós isso foi um baque muito forte, né? Porque a gente é leigo no assunto, falar como é que uma pessoa vai viver sem estômago. E aí depois eles nos explicaram direitinho e ela fez essa cirurgia, arrancou todo o seu estômago e está hoje aí, para a glória de Deus, se recuperando. Aliás, já se recuperou da cirurgia, está bem, graças a Deus. Né? Depois voltamos um mês depois, nós voltamos no médico, né? Que eles queriam ver ela. E aí eles trouxeram o resultado dos exames todos que foram feitos pós-cirurgia, e aí foram tirados, né, dentro do estômago dela 18 ínguas ou nódulos, né? E todos eles não constava que tinha o carcinoma. E então ela não precisou, o médico disse assim para a gente na sala, né? Eu só vou falar com os médicos da equipe para saber se a senhora vai ter que fazer quimio ou radioterapia. Aí, quando ele saiu, nós ficamos em oração, ela falou, em nome de Jesus, não vai precisar fazer, porque o nosso Deus é maior, ainda até aqui nós estamos cantando o hino da vitória, e vamos continuar cantando. E a gente sempre cantava, né? Um hino, né? De manhã, a gente estava tomando café, a gente sempre cantava, né? Que tem coisa boa chegando, né? Tem algo vai acontecendo, então nós sempre cantávamos isso. Aí quando o médico retornou para a sala, disse, olha, dona Canice, tem uma ótima notícia para a senhora, não vai precisar fazer nem radioterapia, nem quimioterapia, nós vencemos o câncer. Então, para a gente, nós damos glória dentro da sala e falamos, oh, Jesus, o Senhor é bom demais. Né? Passamos por tudo isso, mas o Senhor nos deu força e mostrou que Ele é conosco. Né? Então, a gente crê que a vinda para essa cidade tem tudo a ver com isso também, né? E eu me lembro quando Deus fala para Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não disse onde era, né? Você vai andar 500 metros, vai andar 2 quilômetros, você vai achar. Não, disse que ele ia mostrar. Então, quando nos mandaram para cá, a gente não sabia em que terreno ia pisar, né? Sabemos que ia estar pisando em terreno diferente daquele que estava acostumado. Mas viemos, e aí o Senhor tem nos abençoado. Estamos construindo a nossa casinha aqui, né? E logo, logo vamos estar nela. Acredito que mais um mês, mais ou menos, já vamos estar nela. Em nome de Jesus, para a glória dele. Em nome de Jesus. Nosso Deus é fiel. Então, essa é uma parte da história, pastor. Né? Quer dizer que essa doença serviu para que vocês fossem ao interior, para Mira Estrela, e se reunissem em família, porque seu filho está mais próximo agora de vocês, e vocês estão juntos com a sua filha. Com a minha filha, isso. Você vê, né, como Deus faz, né? Isso é verdade, isso é verdade. Pastor, o caminho dele é diferente dos nossos, é isso que eu falei. Não tem extremamente diferente, extremamente diferente. A gente já está com algumas pessoas aqui, né? Liong, né? É um dos nossos colaboradores, ajudadores, né? Uma inspiração, homem de Deus. Né? Ele é do CBMC Brasil, está aqui com a gente. Está dando uma boa noite a todos, que a gente tenha inspiração. Né? Isso aí. A Erênia, como eu disse, do México, está aqui. Né? Saudando também a Diogo, que está falando com ela. Né? Seja bem-vinda, Erênia. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe o México também. Que ótimo que tem outras pessoas também. Pastor Pedro, né? Pastor dando Pedro. Graça e paz a nós. Glória a Deus. Pastor Júnior também está aqui.
Esse é figurinha carimbada, viu? Esse pastor Júnior é figurinha carimbada. Pastor Júnior, se o senhor estiver me ouvindo aí, não, eu tenho uma missão para o senhor em São Paulo, daqui a pouco eu vou passar aí. Espera aí que eu vou falar com o senhor, hein? Tem uma missão para o senhor de São Paulo, hein? Glória a Deus. Leonardo foi um aluno querido, né? Militar ele, né? Está aqui também nos prestigiando. Seja pastor na Zona Norte de São Paulo. Glória a Deus, seja bem-vindo. Tem uma mulher linda aqui, Rita Toledo, minha esposa. Isso que eu ia falar, deve ser sua esposa. Graça e paz, irmã Glória Rita. A Deus. Glória a Deus. O Bruno está aqui também, que a Irene faz referência a ele. Zenaide está nos assistindo do Paraná. Então, a gente está em todos os estados da nação, pastor. Amém. Glória a Deus por isso. Muita gente nos assistindo. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Está sendo transmitido pelo Facebook? Qual que é o link? Está sendo transmitido pelo Facebook e o senhor está recebendo aí no WhatsApp, né, o link da transmissão agora, aonde a gente está transmitindo. Deixa eu só compartilhar aqui, porque tem algumas pessoas perguntando e eu não estou. Deixa eu passar aqui. Nós estamos no Facebook transmitindo esse Princípios do Reino de Deus, né? Dá um link aí, manda para as pessoas. O CBMC está comentando aqui, né? Com o link, e o senhor recebeu aí. Tá? Dona Marta, minha mãe, aqui de Campinas. Está Pai, senhor, Marta, Deus te abençoe. Marta, nome forte, hein? Oh, meu Deus. Alexandre Batista, de Cutia, foi um meu aluno. Ele está enviando algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. Pastor, eu preciso saber algumas coisas. Está aqui já com a gente. Né? Ana Cristina, ela está dizendo que também está em São Paulo. Essa é minha cunhada, esposa do meu irmão, lá do Jaraguá. Glória a Deus. Bem-vinda, Cristina. Deus abençoe, viu? Então, que bênção. A gente está transmitindo pela página do Facebook do CBMC Brasil. CBMC Brasil é um grupo de homens e mulheres de negócios, né, que é conectando business e o mercado a Cristo. Esse é o nosso grupo, que a gente se reúne sempre para orar e para falar de princípios do reino de Deus. Pastor, conta para mim quais são os desafios de ser família diante dessas angústias que a gente vive, às vezes longe da família, às vezes o Senhor coloca dificuldades nas nossas vidas, não pelas dificuldades, mas para que a gente se aproxime mais, né? Viva mais, próximo à família. Conte para a gente o que é ser família, na opinião do Senhor, né? Nos dias de hoje. Pastor, eu vou aproveitar esse tema e trazer assim algo que eu tenho na minha vida, né? Eu trago isso para a minha vida, porque isso me fortaleceu e me fortalece até hoje. Eu acho que a família ela sempre vai ser, né, a base de tudo, né? E é a base que Deus deixou, né, para nós, para todo sempre, independente de época, nada. A família ela tem que ser constante na nossa vida. E eu vejo assim que a família hoje, né, nós como família, como casa, né, eu vou dizer como casa, nós temos que saber que nós vivemos em dois mundos. Um mundo, né, que pertence ao reino de Deus, mas um mundo que pertence ao reino desse mundo. Nós vivemos em dois mundos. Só que a nossa parte melhor é viver o reino de Deus, né, como família do reino de Deus. Então, veja, eu costumo dizer que o casamento, ou a casa, né, ou a família, ela tem que estar bem consolidada, bem construída, porque senão ela roe, ela cai, ela quebra.
Vivemos hoje em tempo, pastor, que qualquer coisa, hoje, ela influencia na vida familiar. Né? Vivemos hoje, a informação que se tem hoje, ela pode trazer benefícios, né, bons, né, benefícios para a família, mas como também pode trazer malefícios, por causa de tanta informação. Então, a informação hoje, ela pode gerar, né, em filhos, né, talvez até um desvio de conduta, porque a informação, elas são muito fortes. É muito apelo, né, em tudo que você faz, de propaganda, tudo, você vê que é um apelo tremendo. Mas o que eu quero falar justamente para a família, que inclui a mim, ao senhor e a todos que estão aqui acompanhando aqui essa live. Eu tenho como casa, como família, aquele versículo que está lá em Mateus capítulo 7, que fala a respeito dos dois... fugiu agora. Da rocha, né? Que você constrói a sua casa na rocha ou na areia. Lá está dizendo, né, que aquele que constrói a casa na rocha, né, ele é sensato, porque vai vir chuva, vai vir vento, vai vir muitas coisas e a casa não vai cair. Agora, aquele que constrói a sua casa na areia, vai vir a mesma chuva, o mesmo vento e vai derrubar. Então, eu vejo assim, que a família hoje, a casa, né, quando eu falar família, eu vou falar em casamento, em casa, em tudo. Ela tem que estar firmada na rocha. Eu fiz uma analogia outro dia, pastor, a respeito disso, e eu tomei como base aquela ponte Rio-Niterói que foi construída, que é uma das pontes, né, mais longas que existem, mais compridas que existem. Ela dá 13.290 metros de comprimento. Eu tive a honra de passar por cima e passar por baixo. Por baixo. Então, você vê a magnitude dessa engenharia. Diz que o pilar central dela dá 72 metros e os vãos dá 300 metros, porque ali pode passar navio para lá e para cá sem problema algum. Exatamente. Agora, a construção, você imagina a construção que ela é feita. Né? A engenharia que foi aplicada ali, os cálculos, né, matemáticos para que aquilo desse tudo certinho. Né? As pontes serem encaixadas, cada coisinha, né? No fundo do mar também, você imagina, uma obra magnífica, né? E feita pelo povo brasileiro, pelo Exército Brasileiro. Então, eu costumo dizer assim, que esta obra ela é bem feita, foi bem construída, mas não só isso, porque só construir não quer dizer muita coisa, mas se constrói e deixa lá e não faz nada, quer dizer, não faz uma manutenção, uma inspeção, né, uma verificação para ver se está tudo direitinho, se aquelas vigas, aquelas colunas estão tudo ali, né, certinhas, não está tendo rachadura nisso, naquilo. Então, veja, se é feito, mas se não há manutenção, ela vai cair. Se não tiver o cuidado, ela vai cair, ela vai ruir. Isso nós estamos dizendo numa obra fabulosa. E eu vejo agora também, eu que estou construindo ali, eu não, né, os pedreiros, eu só não faço nada. Então, eu vejo ali o cuidado que é para se erguer uma casa. E quem ergueu minha casa, quem ajudou a construir, foi o meu genro. Então, eu vi ele fazendo o fundamento da casa. E eu curioso, eu perguntava, para que é isso? Para que serve? Então, ele fez lá, e é tudo, não é só chegar lá, colocar o cimento, não, tem uns cálculos também, direitinho, para a casa não sair torta, tem que ter o prumo certinho. Então, a gente vê o cuidado que é a casa. Tudo bem, ela construiu, agora eu vou morar lá, vou deixar lá, não vou fazer manutenção, pode durar alguns anos, mas ela pode cair, se eu não fizer a manutenção normal, ela vai cair. Então, eu vejo assim, que o casamento, a casa, a família, é uma construção, irmão. A gente tem que estar sempre em manutenção. Saber, né, a cada dia que você tem que ver o que está ruindo, o que está descascando, a parede que está precisando de uma lixa, precisando passar uma tinta, né, uma grade, uma porta, e
Né? Então, o casamento é a mesma coisa, você vai ter que fazer uma manutenção diária. Porque senão, se não fizer, lá na frente pode ter problema. Então, olha, eu vou dar um breve testemunho aqui da minha vida com a minha esposa. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos no dia 25 de janeiro de 1977. Aniversário de São Paulo. Oi? Aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo. E sabe o que estava acontecendo nesse dia? A inauguração da estação Sé do metrô. E nós fomos lá para conhecer. Foi eu, ela, e foi a minha mãe, meus irmãos também foram curiosos, né? E naquele dia a gente começou a namorar. Só que, pastor, a gente já trabalhava junto numa loja na Rua 12 de Outubro, aí no bairro da Lapa, numa loja de ferramentas que tinha aí. Nós trabalhamos lá há um bom tempo, eu trabalhei 10 anos, e eu conheci ela lá, e nós nos conhecemos lá. Começamos a namorar lá no dia 25 de janeiro de 1977. E de lá para cá, né, foi namoro, noivado e casamento. Então, nós estamos juntos, fizemos... tudo 43 anos de casado, de estarmos juntos, né? Casamento, estamos com 37. 38 vamos fazer em setembro. Então, é uma vida junto. Eu não sei a idade passou, mas eu acho que de casamento eu devo dar um pouquinho mais do que o senhor já, né? Então, veja bem. Tem um pouquinho menos. Então, pastor, agora, é fácil? Não, não é. Mas a gente consegue viver todo esse tempo. Temos hoje 2 filhos, graças a Deus, filhos abençoados, né? Estamos servindo ao Senhor junto. A minha esposa, quando eu casei com ela não era evangélica, era católica. E hoje é minha serva do Senhor, aí me ajuda para lá e para cá. Mas o que é isso que eu estou dizendo? Justamente é isso, é a manutenção, a gente saber o que tem que fazer. Ali tem colunas que você tem que cuidar, tem que zelar por ela, que é, né, a fidelidade, o carinho, né, a cumplicidade, o amor, né, a sinceridade. Todas essas colunas você tem que ver todo dia, para ver se não está rachado em algum lugar, né, que precisa passar uma lixinha lá. E quando eu falo passar uma lixinha, dar uma ajeitada, sabe, é chegar e falar assim, ó, você está errado, você tem que fazer assim. Né? Não é bater, pastor, não é brigar. Pois não. Às vezes admitir que nós estamos errados também é angustiante. E principalmente num tempo que a gente tem vivido, que é um tempo onde as opiniões estão muito amplificadas por conta de rede social, comunicação instantânea, mas mesmo assim a gente não tem se comunicado tanto nas nossas casas, nos nossos lares. Pois é, e é isso que falta, viu, pastor? É isso que falta nos dias de hoje, é comunicação, é cumplicidade. Sabe o que é? Olha, eu vou dizer uma verdade aqui, que talvez muitos nunca pensaram nisso, mas quando você está lá no casamento, quando você ouve o pastor falando lá, né, de que agora vocês são 2 carnes, aliás, é uma carne só, não é mais 2 carnes, é uma carne só, quer dizer, vocês já estão envolvidos, né? Hoje tem casais aí que casam, pastor, mas o negócio é estreito ainda, né? Não, o carro é meu, a casa é minha, o dinheiro é meu. Não, nada disso. Agora vocês são uma carne só. A dívida é dos 2, a casa é dos 2, o carro é dos 2. Né, a situação que vem é para os 2, não é para um só, não. Se um ficar doente, o outro vai ter que ajudar, é para os 2. Né? Eu tenho como dizer para minha esposa que ela passou, né, e nós passamos junto. Ela passou ali por uns dias, eu estava ali do lado dela. Não estou aqui colocando a minha vida, né, em evidência, não estou isso, mas é para dizer daquilo que eu vivo. Eu não vou falar uma coisa que eu não estou vivendo. Né? A gente está 43 anos juntos aí, é nessa base que eu digo, que é construir a casa em cima da rocha. Porque quando vier as lutas, as dificuldades, né, não vai não abater nenhum nem outro. Né? Se a Bíblia fala que a gente tem que andar junto mesmo. Né? Se um cai, outro levanta e vamos em frente.
Assim. Então, eu vejo assim, pastor, que a família, o reino de Deus, tem que ser assim. Ele tem que ser espelho para outras pessoas. Né? Porque não adianta eu ser espelho só dentro da igreja. Você tem que perguntar, né, na igreja, né, quem que é o pastor ali. Você tem que perguntar para minha família, para minha esposa, para meu filho, quem é o pastor ali em casa. Porque eu sei justamente são essas as pessoas que, na expressão comum do dia a dia, comem 1 quilo de sal com você, né? E anda 2 léguas junto. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, família, para mim, nesses tempos, para o reino de Deus, tem que ser assim, pastor. É viver os princípios do reino dentro da sua casa. Né? É saber aquilo que foi lido aí em Romanos 14, que não é só comida, não é só bebida, não. Né? Mas que há também alegria no Espírito do Senhor. Pedro Alves está dizendo aqui, com certeza é como uma planta que precisa de cuidados diários. É isso aí, pastor Pedro. É isso aí mesmo. Tem que ter cuidado diário, regar. Né? Não pode colocar água demais, senão você mata a planta. Nem de menos, senão ela morre. E ele Mas deixa aqui o testemunho dele também, né? Isso. Esse ano, ele e a esposa completam 55 anos. Ai, que maravilha. Que Deus abençoe, pastor Pedro. 3 filhos e 6 netos. 3 Que filhos, maravilha. 6 netos. Eu não tenho neto por enquanto, não, mas o Senhor vai nos dar. Vai dar. Então, estamos aqui, pastor Pedro. É isso mesmo. Isso aí, ó. É a comunicação, é a chave no casamento. É isso aí, pastor. É uma das colunas que tem que ser revista todos os dias. Comunicação. Cumplicidade. Né? É saber que você pode contar com outra pessoa para que der vier. Né? Vai faltar o pão. Cumplicidade é a palavra que o Alexandre usa aqui. Casamento é se doar, é ceder, e realmente, cumplicidade. Né? É isso e aí. Ele está dizendo aqui que dormiu debaixo da ponte Rio-Niterói, porque ele serviu na Marinha do Rio de Janeiro. Aí é o militar, você viu só. Então, aquilo que eu estou falando ali da ponte, você imagine o monstro que é aquilo. Aqui eu não passei, eu não conheço, mas deve ser uma coisa linda, magnífica aquilo, né? O monumento. Eu passei de barca que, para chegar à ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, a barca sai ali do porto, do rio, e vai por baixo da ponte até Paquetá. Então, eu passei também por baixo da ponte, quando estive no Rio de Janeiro. Imagina o tamanho daquilo, né? Deve ser coisa linda. Né? É muito bonito mesmo, pastor. Deve ser lindo. É muito bonito. Tá? Então gente... eu tiro base no casamento justamente nessas obras magníficas, mas também numa simplicidade de uma casa, né, que precisa também dos mesmos reparos que aquela ponte tem. Não adianta só construir, você tem que cuidar, tem que zelar, tem que manter, né, tem que inspecionar, né, olhar todo dia para ver se está direitinho lá. Né? É isso aí. Verdade. E a gente tem aqui o pessoal que conhece melhor a geografia do Rio de Janeiro do que esse pastor que vos fala. E o Bruno está dizendo aqui, ó, sai de lá da Praça 15, a barca que vai para a ilha de Paquetá. É verdade, as barcas saem de lá mesmo, é verdade. Cléo está dizendo aqui um amém, né? Cléo Tivita. É a minha esposa. Do senhor está aqui, ligadinha, né? Testemunhando que é fato, isso que o senhor está trazendo aqui como testemunho. E o pastor Júnior está nos dizendo aqui que ele ainda e a pastora somos novinhos no casamento. A pastora Andressa, ele diz que tem só 26 anos, mas cheio de amor. Ai, pastor. A pastora Andressa é o Google dele. Ai, meu Deus do céu. Ele encontra nela tudo o que ele precisa. Pastor Andressa. Pastor dá cheio de amor para dar hoje. Glória a Deus. Isso é ser família. Isso é ser família. E o pastor Júnior, a gente falar dele é falar. É fácil. Ele esteve conosco aqui, né? E ele sabe que esse espaço aqui está aberto sempre para ele, né? Que ele é alguém muito querido. Eu queria convidar você, apesar da gente já estar aqui, pastor, o tempo passa rápido.
a gente conversa aqui, fala de coisas referentes ao reino, concernentes ao reino, e a gente já passa dos 35 minutos aqui conversando, falando, batendo esse papo gostoso. Né? Uma delícia, delícia. É muito pouco tempo, pastor. Tem que aumentar esse tempo aí. Pastor, e muitas vezes a gente, como pastor, tem dificuldades no relacionamento, porque alguém na igreja nos interpela e pede um auxílio, uma ajuda que a função nos exige. Né? Como é fazer esse amálgama de servir a comunidade, servir as pessoas, mas, ao mesmo tempo, pastores como nós, né? E a maioria dos pastores que estão entrando aqui, comentando, e a maioria das pessoas que se envolvem aqui conosco, vivenciam isso, né? Como é fazer esse amálgama de poder servir a comunidade e, ao mesmo tempo, servir a família? Conta para nós essa questão. Pastor, eu acho que é uma parte que alguns dos pastores se perdem. Se perde no bom sentido, não é de se desviar, não é isso. Mas ele se perde porque, às vezes, ele se doa demais para a igreja e esquece da família. E sabendo que, primeiro, né, a primeira igreja dele é a sua família. É saber que primeiro tem que cuidar da família. Cuidar da igreja, sim, sem dúvida. Cuidar do povo da igreja, sim, mas nunca esquecer, passar por cima da sua família, né, e deixar em segundo plano. Isso não, pastor, isso não ajuda. Eu acho que traz, dependendo de como é o caso, traz complicação até para o casamento desse pastor. Eu acho que tem que saber dosar, né, não abandonar a igreja, os membros, né, mas também não abandonar a sua família. É saber dosar, é saber agir dentro, né, de uma legalidade, que isso não vai trazer confusão para a sua igreja, para a sua casa, que é a primeira igreja que ele tem que cuidar. Agora, quando... Assim, o pastor está falando a verdade, a família tem que estar envolvida. Mas, principalmente, pastor, eu vejo assim, que o envolvimento, muitas vezes também, ela pode trazer até problemas no casamento. Se não saber dosar. Tem pessoas que têm preparo para tocar o ministério, mas tem outras que não têm, não. Então, eu acho assim, pastor, é tudo caso a caso, não dá para dizer que é 100% assim e 100% assado, não. Eu acho que é dosagem. Paulo nos dá alguns conselhos, né, pastor? Eu lembro de 2 textos aqui que Paulo aconselha seu filho na fé, um jovem pastor, né, dizendo, olha, se ninguém sabe, se a pessoa que está à frente não sabe governar a sua própria casa, como pode governar a igreja de Deus? Isso Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 3:5, e Paulo vai repetir isso, né, em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. A Bíblia fala também que a gente tem que cuidar primeiro do doméstico da fé. Né? Exatamente. Cuidar da sua casa. Primeiro lá. Né? Mas é tudo isso aí, pastor. Eu vejo assim, que tem que saber dosar. O pastor ter um aprendizado muito grande para isso. Não é fácil, não. Eu já vivenciei muitas coisas, né? Não aqui com a minha família, mas de pastores que tiveram problema na sua casa porque ele não soube balancear, não soube dividir e quase afundou. E tivemos que ajudar essas pessoas. Então, eu posso dizer ao Senhor que eu sei que se a pessoa não tiver um preparo, ela afunda. Por isso que eu falo, tem que saber dosar. Tem que dosar.
Isso é muito importante, pastor, é muito importante saber dosar e saber que é na família, vivenciando esse dia a dia com a família, que a gente exalta o nome do Senhor nas nossas vidas. Né? Não é fazendo malabarismos absurdos, né? Mas é vivendo o dia a dia com Deus. Pastor, eu queria, antes que o senhor trouxesse aqui as suas considerações, né? Eu queria... Já, pastor? Oh, meu Deus do céu. A gente já passou... É um tempo pequeno, é um tempo curto, que a gente fica aqui batendo um papo, a gente já passou os 40 minutos, mas o senhor já vai falar. Eu queria só compartilhar com os irmãos que às quartas-feiras, nós do CBMC, nós nos reunimos às quartas-feiras, 7h30 da manhã, né? Toda quarta-feira a gente está reunido às 7h30 da manhã, através do Zoom, do aplicativo Zoom. Então, se você quiser participar, orar junto com a gente, você que está nos assistindo, quiser orar junto com a gente, 7h30 da manhã até as 8h30, a gente é rigoroso com a questão do horário no Zoom, tá? Das 7h30 às 8h30, a gente se reúne junto, ora junto, porque a gente entende que a gente só pode ter uma vida transformadora, né? Se a gente está debaixo da autoridade de Deus, está colocando a vida dos nossos familiares, dos nossos queridos, em oração, e quem a gente convida para estar junto, né? Principalmente as pessoas que estão envolvidas com o mercado de trabalho, né? Pessoas que estão juntos, sendo empresários, empreendedores, profissionais liberais e religiosos de maneira geral, pastores, bispos, né? A gente tem tido essa experiência, porque o CBMC tem trabalhado, pastor, principalmente com o discipulado de cristãos. Principalmente com o discipulado de cristãos. Pastor, eu queria que o senhor trouxesse aqui suas considerações finais, né? Que a gente já se encaminha para o final aqui desse nosso bate-papo. Bom, o que eu posso dizer, né, para mim foi uma alegria, pastor, quando o senhor me convidou de poder estar aqui com vocês, né, e eu acompanhei, eu não acompanhei todas, porque a gente também tem, às vezes tem outros compromissos aqui, não deu para acompanhar todos, mas alguns eu acompanhei. Então, eu me senti muito honrado, né, de fazer parte desse grupo que o senhor separou para estar ministrando. Espero ter contribuído com alguma coisa, né, para as famílias, né, principalmente nesse momento difícil que estamos passando aqui no país, momentos de pandemia, né, e eu peço aos irmãos que continuem orando, tenham paciência, que isso logo vai passar, nós vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória, porque com certeza tem muitas famílias sendo atingidas dentro das igrejas, independente, não tem porquê, né? Nós não somos super-heróis, não, tem muitas pessoas passando. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma irmã que eu fiquei conhecendo hoje, né? Eu não conhecia, e era desesperada, né? Por causa desse problema, que está desempregado, e problema com a filha, e a gente estava conversando com ela. Então, e é irmã também, né? Está na igreja, mas infelizmente a pandemia atingiu a todos. E dizer, pastor, que para mim foi edificante estar aqui, né? De participar. Eu agradeço o pastor pela confiança, né? De nos convidar a chamar. E mais uma vez eu espero que irmã Ana Paula da Freguesia. Ana Paula. Glória a Deus, ela está lá assistindo, provavelmente isso. Alguém que conheceu o senhor. Deve ser lá da igreja da Brasilândia, lá o pessoal que nós convivemos muito tempo lá. Então, eu fui co-pastor da igreja da Brasilândia por
muitos anos. Então, a gente tem um carinho muito bom para aquele povo lá, é um povo muito amado, um povo que ama, rapaz. São um povo crente mesmo, e olha, é uma alegria poder ter servido com eles lá. Então, pastor, o que eu quero dizer é muito obrigado, o senhor ter nos convidado, ter nos honrado com esse convite. E estamos aqui, pastor, sempre às ordens. Né? Peço que os irmãos continuem orando por nós, orem pela minha esposa. Ela está se recuperando bem, já se recuperou. Ela só tem que agora recuperar peso, porque ela perdeu muito peso. Né? Mas a cada dia a gente tem visto assim o trabalhar de Deus assim maravilhoso. Então, continue orando por nós. Viu, pastor? Amém. Não esqueça Amém. de nós. Glória a Deus. Esse bate-papo aqui, ele se estende com também outras pessoas que refletem aquilo que o senhor tem refletido e a gente tem experimentado em caminhar junto com pessoas como você, pastor Ari. Princípios do reino de Deus. Princípios do reino de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas é de viver aquilo que o Espírito Santo enche cada um de nós. O nosso irmão Liong, né, está fixado o comentário dele, ele está deixando aqui o link para quem quiser participar do Café Espiritual. Então, nessa live, está lá o link, é só entrar e se fazer presente. Quarta-feira, 7h30 da manhã, a nossa irmã Nancy está dando um amém aqui. Né? Glória a Deus. A nossa irmã Paula. Ai, Ana Paula, glória a Deus. Ela fez uma cirurgia também. Olha, Deus é bom, meu demais. Amém. Que Deus abençoe, irmã Ana Paula. Que Deus seja feliz, viu? Ver a senhora aí. Aleluia. E Erênia, desde o México, agradecendo aqui pelo bate-papo de hoje. Família. Amém, irmã Erênia. Deus abençoe sua vida. Ela tem certeza que Deus está no controle de tudo. Ela é do México, mas ela está nesse período de pandemia aqui em São Paulo. Está em São Paulo. Isso é importante. Tá. Glória a Deus. Glória a Deus. E agradece a vida dos pastores. Obrigado, irmã Ana Paula. Continua orando, a irmã Irene, continua orando por nós mesmo. Obrigado. Amém. Pastor, a gente quer finalizar e eu pediria que o senhor fizesse uma oração e a gente já finaliza esse nosso bate-papo. Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, Pai, de estar aqui falando do teu amor, do teu zelo por cada um de nós. Queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada um que participou dessa live, que o Senhor visite, Senhor, os lares neste momento, que o Senhor entre, Senhor, com a providência naquele lar que precisa de um milagre, que o Senhor venha dar o milagre. Aquele que precisa de uma cura, que ele seja curado agora, no nome de Jesus. Pai, aquele que precisa de uma porta aberta, que a porta seja aberta pelo Senhor, que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre cada lar, sobre o lar do pastor Ricardo, que o Senhor venha abençoar grandemente a ele, a sua esposa, a sua família, Pai, abençoando a sua igreja, o seu ministério, que o Senhor venha dar sabedoria, direção ao teu filho, que muito, Pai, se alegre em fazer a tua obra e faz com alegria, faz com zelo e faz com amor, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada dia mais. Pai, nos despeça, Pai, debaixo das tuas bênçãos sobre cada um de nós, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Bênção sobre a vida de todos. Lembrando que todas as segundas-feiras estamos aqui no Princípios do Reino de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Ari. Obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco. Né? Jesus, coloque na tua vida princípios do Reino de Deus. Até. Amém. Até.